Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora tudo é o derby. O Corinthians se reapresentou, voltou aos treinamentos, tem a volta de Coronado. Será que ele vai estar à disposição na grande decisão na próxima quinta-feira? Lateral renovando o contrato e a volta do Memphis vai acontecer quando? Já te digo que antes dos demais. O derby, né, rapaziada? Teve aquela folguinha, os jogadores descansaram, a gente sabe que isso faz parte. O Yuri Alberto, por exemplo, né, tava lá curtindo o São Miguel dos Milagres, lá nas Alagoas, curtindo o aniversário com a família, aquela coisa toda, outros atletas também. Teve gente que não, né? O Ranielli, por exemplo, abdicou da folga, provavelmente, não sei se sentindo algum déficit aqui ou entendendo que precisava de um algo a mais. Isso é muito legal, né? Mostra um profissionalismo, não quer dizer que todos precisam fazer isso, a gente sabe que a folga também é importante, mas eu acho legal quando o jogador percebe, né? Sente que precisa realmente de um complemento e ele abriu mão da folga para trabalhar nesse período aí no CT, mas todo mundo retornou nessa quinta-feira no centro de treinamentos e terá aí 7 dias ininterruptos até a grande decisão na quinta-feira da semana que vem, no dia 27, na Neoquímica Arena, diante do Palmeiras. Todo mundo voltou, menos os jogadores presentes na data FIFA, né? Que são 5 no total. O Memphis Depay, com a seleção da Holanda, o André Carrilho com a seleção peruana, Romero na seleção paraguaia, José Martínez na venezuelana e o Félix Torres na seleção do Equador. 5 jogadores que estarão na data FIFA. E, com exceção do Memphis, os outros jogadores, eles ainda têm compromissos no dia 25, 2 dias antes da final. E isso realmente é um problema, né? Porque você tem aí 48 horas entre uma partida e outra, além da logística de você retornar. Então, isso pode gerar algum tipo de complicação para esse segundo jogo no aspecto físico, né? Mas vale lembrar que o Palmeiras também tem jogadores envolvidos, né, nessa data FIFA. O Memphis Depay, ele é um pouquinho diferente porque ele entrou em campo nessa quinta-feira com a seleção da Holanda diante da Espanha pela Nations League, empatou em 2-2. Eu vi algumas críticas diferentes, né, relacionadas ao Memphis, né? Alguns entenderam que ele fez um papel importante, ele jogou mais centralizado no ataque, né, diferentemente de como ele joga no Corinthians. A bola chegou pouco em alguns momentos, então eu vi algumas análises ponderadas em relação a isso. Tem um momento no final do primeiro tempo em que ele tem um chute interessante, que o goleiro da Espanha faz uma defesa e que ali foi mais falta de sorte do que qualquer outra coisa, mas que ele acabou fazendo um jogo apagado. O jogo terminou 2-2, ele foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo, quando inclusive o Ronald Koeman coloca um zagueiro. E aí depois tem o empate da Holanda, 2-2 e tudo mais. Mas o Memphis é um cara que tem um histórico, né? Ele é o camisa 10 da seleção da Holanda, ele tá buscando ser o artilheiro máximo. Restam aí 4 gols, se não me engano, para ele superar o Van Persie, né? Ou pelo menos empatar com o Van Persie. Então é um cara que, enfim, é muito respeitado na seleção holandesa e tem o jogo da volta. Diferentemente da gente que está jogando, né, eliminatórias sul-americanas, eles estão jogando a UEFA Nations League. E aí, nesse jogo de ida contra a Espanha, foi 2-2 e agora eles atuam no jogo da volta, em solo espanhol, no domingo, dia 23. E depois disso ele já está liberado para voltar. Então o Memphis, provavelmente na segunda-feira, dia 24, 3 dias antes do derby, já estará de volta trabalhando com o restante do grupo, o que acho que representa algo importante, né? Algo importante para um dos principais jogadores do Corinthians. A gente está falando também sobre retornos, sobre preparação e tudo mais, né? E esse elenco vai trabalhar muito durante essa semana inteira. Nessa sexta-feira, por exemplo, tem o trabalho em 2 períodos. Mas a principal notícia veio através da assessoria de imprensa do clube, dando uma atualização sobre o estado de clínico, né, e físico, melhor dizendo, do Igor Coronado. Que já faz parte, já participa da sua transição para o campo. E, inclusive, deve estar à disposição para a grande final na próxima quinta-feira. Dificilmente como titular, né? O Rodrigo Garro é o titular, mas ele não jogou no jogo de ida, sente ainda dores no joelho, a gente sabe que é um jogador que está recebendo todo o cuidado, mas ele tem esse período de preparação até lá. Eu imagino que o Garro vá ser titular. Se o Garro não jogar, acho que o Ramon repete a mesma escalação do jogo de ida, com o Memphis fazendo aquela função mais por dentro, com o Romero e o Yuri no ataque, e o Coronado fica para o segundo tempo, assim como o Rodrigo Garro, talvez. Acho que ele já prioriza essa escalação sem o Garro com o Romero no time.
E, claro, o Coronado acaba se tornando uma opção, uma alternativa importante. Eu lamento, inclusive, essa lesão do Coronado, né? Ele teve uma lesão muscular no tendão do adutor da coxa direita, né? Uma lesão muscular na coxa direita que deixou ele fora de combate. Inclusive, ele tinha uma previsão de voltar no começo do mês de abril e essa previsão ela foi antecipada justamente pela recuperação dele. É um cara que a gente sabe que tem boa qualidade técnica, jogou 10 partidas já nessa temporada, tem 2 gols, nenhuma assistência. Poderia estar entregando mais? Poderia. Mas assim como todos os jogadores, acho que naquele momento que ele estava, né, foi antes da fase de mata-mata, na fase de grupos do Paulista, a gente viu rodagem de elenco, viu algumas oscilações, a gente não viu a pleno ainda desses atletas, né? Então, o ano passado, acho que o Coronado foi super importante, tem uma partida dele contra o Fortaleza na Sul-Americana, então, que é de cinema, naquele momento em que nas Copas o Ramon meio que preservava o time, né? Focava no brasileiro por causa da situação, zona de rebaixamento, aquela coisa toda. E aí nas Copas dava uma mesclada, e o Coronado jogou algumas partidas e bem nesse sentido. Eu sempre falo que eu acho que o Coronado, qualidade de técnica, assim, de bola, ele tem muita, cara, impressionante. E daqui a pouco, né, nessa inconstância do Garro, que tá sofrendo realmente com essas dores no joelho, e me parece assim que é uma lesão que ele não consegue, não é um caso cirúrgico, né? É uma questão de você tratar, ele tá jogando com algumas infiltrações, então tomara que o Garro tenha tempo para se recuperar e tomara também que o Coronado assuma esse protagonismo na ausência do Garro, ou pelo menos se torne uma opção importante para banco de reservas. No segundo tempo os jogos se alternam, né? Se mudam, eu tenho sentido falta de opções ofensivas, eu sei que tem o Thales Magno, que sempre entra bem, mas assim, já não tem mais uma substituição para o Yuri Alberto, né? O Héctor Hernandes não disse a que veio, o Pedro Raul foi embora, então não tem uma solução, não que o Coronado seja um atacante, mas é bom você ter qualidade no elenco para você mudar uma partida no segundo tempo, especialmente se você tiver uma dificuldade de contar com o Garro. Então eu achei uma ótima notícia esse retorno do Coronado, pelo menos para ficar à disposição, é uma arma que o Corinthians vai ter no segundo tempo, pelo menos nessa partida de volta. E para a gente fechar esse vídeo, temos que falar da possibilidade de renovação do lateral Matheus Bidu. Me estranha um pouco, porque o Bidu foi já negociado, já foi colocado como moeda de troca muitas vezes. Inclusive no ano passado, ele começa o ano meio que escanteado e vai reconquistando a sua titularidade aos poucos e termina o ano até em alta, termina o ano bem. Esse ano ele de novo volta a ter um espaço, daqui a pouco ele já vai esmorecendo de novo, começa a ter problemas defensivos, vai sendo tirado de lado. O Hugo chegou a ser titular em alguns momentos para o Matheus Bidu ficar na reserva, e aí depois, com a chegada do Angileri, evidentemente que nem o Hugo nem o Matheus Bidu foram mais considerados no time titular, a não ser na Libertadores, né, na pré, onde o Angileri não estava inscrito e o Bidu teve que jogar. E aí a escolha foi pelo Bidu e não pelo Hugo. O Bidu eu acho que pode ser um cara para grupo. Se ele mantiver, ou se ele tivesse aquele nível que ele termina a temporada passada, pô, ele seria um bom reserva, sabe? O problema é que ele começou o ano oscilante de novo. Então eu não sei até que ponto, né, o time estava muito encaixado, o Bidu estava muito bem no final do ano passado, ou se realmente ele apresenta dificuldades. E o que mais me espanta é que a renovação dele seria por mais 3 temporadas. Eu sei que ele é jovem, eu sei que é natural oscilar, mas eu confesso para vocês que quando a gente olha para as laterais do Corinthians, eu acho que é um tema sensível. Eu acho que tem que ter uma análise um pouco mais criteriosa para entender se é solução, se não é, se é alternativa, se é jogador para grupo, se não é. Enfim, vale a pena renovar ou vale buscar outro no mercado? Ele tem contrato até o fim dessa temporada, mas enfim, já está discutindo a renovação com o Corinthians. Você concorda ou não? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo todas as informações do Corinthians. E o principal assunto dessa semana é o derby semana que vem entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena pela final do Paulistão 2025. Mas antes de tratarmos desse assunto, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. Timão, que está aí estudando, está monitorando, está mirando a contratação de um back, de um zagueirão, e o nome dele se chama Patrick do Novo Horizontino.
Então é um valor um pouco alto, mas o Corinthians está estudando tempo de contrato, estudando as possibilidades. O Cifute também ajuda no monitoramento do jogador, para ver seu histórico, se tem lesão, se não tem. Então o Corinthians está buscando, não é novidade para ninguém, porque Ramon Dias há muito tempo pediu à diretoria do Corinthians, primeiramente no final do ano passado, ele pediu para não desfazer do elenco titular. E o Corinthians não desfez do seu elenco titular. Jogadores que saíram não eram considerados titulares para Ramon Dias. E, sobretudo, que reforçasse o time. Então, o pedido do Ramon Dias foi para um lateral direito, um lateral esquerdo e um zagueiro e 2 atacantes. Só chegou desse pedido o lateral esquerdo, Fabrício Angelelli. Um baita jogador. Em 3 jogos do Corinthians, ele foi extremamente decisivo. Quanto o Mirassol, nas quartas de final do Paulistão, ele cruzou a bola na cabeça do Mendes, fazer Corinthians 2-0, eliminando o Mirassol nas quartas de finais. Quanto o Santos na semifinal, ele deu um passe com açúcar para Rodrigo Gal, fazer 2-1 Corinthians e decidir o jogo. E quanto o Palmeiras, pelo primeiro jogo de ida da final, ele anulou o Estevão pela esquerda, porque é um cara que tem visão de jogo, que é um baita apoiador, é um baita defensor, recompõe bem, passa bem, tem altura, cara, é sensacional. Então a gente tem que colocar esse crédito na conta do Ramon Dias. Se não fosse o Ramon Dias, esse lateral não estaria no Corinthians. Mas aí eu te falo, Ramon, não só esse crédito eu posso dar para ele, tem que dar também do André Carrillo. Ninguém sabia quem era o André Carrillo no Corinthians. Ramon Dias foi lá e indicou. Hoje é considerado um dos melhores jogadores do Corinthians. Ele chegou praticamente junto com o Memphis Depay, então foi meio ofuscado a sua apresentação ao chegar no Corinthians, porque o Memphis é muito badalado, mas é um jogador inteligentíssimo, jogou muito contra o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena e, sobretudo, jogou demais contra o Palmeiras no primeiro jogo de ida no Allianz Parque. Anulou Rafael Veiga, camisa 10 do Palmeiras, e quando tinha oportunidade, ele saía jogando, armando jogada. Parece lento, mas o André Carrillo é aquele jogador que é um falso lento. Ele te engana. Você pensa que ele é lento, mas ele não é lento. Ele só dá o tapinha de um, dá o tapinha de outro e sai jogando. Um jogador espetacular. Outro jogador que o Corinthians está fazendo aí as tratativas, né? Valor aí de 1,5 milhão, é Fabinho do América Mineiro, outro jogador, porque o Ramon Dias não pediu 2 atacantes velocistas. Fabinho é velocista, joga muito, só que o Atlético Mineiro também está nessa parada, o Atlético Mineiro também quer contar com o jogador. Então o Corinthians, o importante é que o Corinthians está estudando o mercado, não está fechado, está disposto a fazer contratações, porque Fabinho e Augusto Melo, o objetivo é montar um time bom e, sobretudo, um elenco. Porque para você ganhar competições, tanto nacionais quanto internacionais, porque o Corinthians foi eliminado na pré-libertadores de forma vexatória para o Barcelona de Guayaquil, porém, ainda tem uma competição internacional que é a Sul-Americana. Há uma chance do Corinthians conquistar esse título que é inédito, e para isso precisa reforçar. Então, por isso que o Fabinho está de olho no mercado, apesar que a janela já está fechada, que fechou dia 28 de fevereiro, mas qualquer clube do Brasil pode fazer contratações de jogadores que disputaram seus campeonatos estaduais ou que no dia 28 de fevereiro, quando fechou a janela, ele já estava livre no mercado. Por isso que o Corinthians está estudando muitas possibilidades de fazer boas contratações, e eu acredito que o trabalho do Fabinho Soldado mais Augusto Melo, nesse sentido, é muito sólido, é um trabalho muito concretizado, é um trabalho que já está rendendo frutos, e pode ter certeza que renderão outros maravilhosos frutos, porque vai ser aí um ano espetacular. Corinthians que também está buscando o mercado, mas tem outros mercados de olho em jogador do Corinthians, por exemplo, o Roberto, né, com o seu empresário André Cury concedeu uma entrevista para o UOL, que é do Grupo Globo, né, dizendo que tem uma proposta para o Roberto de 186 milhões de reais, tendo em vista que o Timão deve a André Cury 30 milhões. Então
com certeza o empresário quer vender o jogador para pegar aí a sua parte da sua dívida aí de 30 milhões de reais. Mas o Yuri Alberto, se eu acredito se ficar no Corinthians um pouco mais, ser campeão paulista e conquistar títulos mais na frente, como uma Sul-Americana ou uma Copa do Brasil, Yuri Alberto pode ter a chance aí de ir para um time maior da Europa. Não que o Nottingham Forest seja time pequeno, né? O West Ham seja time pequeno, mas pode ir para um time bem maior de expressão, um time que conquista mais título, né? Porque vai ser valorizado. Se ganhar o Paulistão, já vai ser valorizado ao extremo. Se ganhar um título aí, por exemplo, como a Sul-Americana, vai ser mais valorizado ainda. E se ele for para a seleção brasileira, mais valorizado ainda. Ele já estava na pré-lista do Dorival Júnior, mas na lista final ele não foi. E aí eu acredito que o Corinthians pode vender o Yuri Alberto aí cerca dos 220 milhões, 40 milhões de euros, mais ou menos. Então o Yuri Alberto tem que ter os pés no chão e o Corinthians saber negociar para não perder dinheiro com esse jogador. Gente, vamos falar do derby. Vamos finalizar o vídeo falando desse derby que acontece dia 27, né, de março agora, quinta-feira que vem. Então o Corinthians voltou aos treinamentos ontem e preparando para esse jogo extremamente decisivo, extremamente importante, porque é importante para o Corinthians e é importante para o Palmeiras, porque o Palmeiras quer continuar a sua hegemonia de chegar a ser tetracampeão paulista. Nos tempos modernos isso não aconteceu ainda. Ia acontecer com o Corinthians em 2020, o Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. Chegou a hora do Corinthians dar o troco e ser campeão paulista, saindo da fila aí de quase 6 anos sem ganhar nada. E é o maior tempo após 1977. A notícia boa é que Igor Coronado já está fazendo aquela transição. Tem um tempo que ele está machucado, lesionado. Está fazendo aquela transição do departamento médico para o campo. Já está com os jogadores treinando, já está fazendo os preparativos. Então, com certeza, ele vai ficar à disposição para o técnico Ramon Dias, se precisar contar com ele, contra o Palmeiras na final da Neoquímica Arena, pulsando com quase aí 50 mil torcedores empurrando o timão. O Corinthians, acredito eu, que perde esse título só se entrar de salto alto, com oba-oba, com o tal de já ganhou. Somente assim, se entrar sério, taticamente bem postado, com a linha defensiva ajustada e com o ataque funcionando, eu acho quase impossível, porque a notícia boa é que Rodrigo Garro vai voltar contra o Palmeiras. Só não volta se o Ramon Dias tiver a opção de deixar de escalar o mesmo elenco que escalou lá no Allianz Parque, com Raniel no meio de campo, José Martino, Carrídio e fechando o meio de campo com Memphis Depay. E aí na frente colocou Yuri Alberto e Romero. Mas o Ramon Dias pode fazer aí um meio de campo com Raniel, José Martini, Carrídio e Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e também Yuri Alberto. Um time muito forte, um time muito seguro. O Memphis Depay fez um jogo ontem pela seleção holandesa, acabou empatando com a Espanha em 2-2 e faz o outro jogo domingo, dia 23, né? E vai voltar para jogar a final do Paulistão contra o Palmeiras 3 para 4 dias antes, vai ter tempo para se preparar, ao contrário dos outros jogadores, como Carrídio, né, José Martini, Félix Torres, Romero, que estão servindo sua respectiva seleção. Volta aí a 48 horas, 50 horas mais ou menos antes do jogo do Palmeiras. Mas o Corinthians está no caminho certo e tem tudo para fazer um jogo espetacular e se sagrar campeão paulista de 2025. Título esse que pra gente é muito importante para quebrar a hegemonia do Palmeiras e sobretudo, sair dessa fila que nos incomoda há muitos anos, que são 6 anos sem ganhar título. E aí, Fiel, o que vocês acham? Vocês estão confiando, assim como eu estou confiando nesse título do Coringão? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixar seu like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Deixe também, né, a sua inscrição no vídeo para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.